Puta, que semana legal, que semana frenética. Esse vídeo vai ficar comprido. Ufa! Salve, salve, terráqueos e conterrâneos. Hoje eu tô com uma pauta aqui gigante para poder falar para vocês de um monte de coisa que essa semana, a impressão que eu tive até sexta-feira de que ia ser calma, tranquila, mas ferveu. Aqui, seu amigo alienígena extra, seu alienígena banido, né? Louco, burro e mentiroso, passando com vocês as notícias da semana. Agora são aproximadamente 3 horas da manhã, quando eu consegui acabar de fazer o resumo. Eu tentei ir até um forró, eu tentei fazer algumas coisas que deram errado, mas acabou ficando tarde para estar aqui, mas eu ainda encontrei com um amigo meu no caminho que me deu um drink, negão. Um abraço para você, valeu aquele drink. Eu falei que ia agradecer, tá agradecido aqui. Vamos para as manchetes da semana. Essa parada tá quente, aguarda. Bom, Xandão e Bolsonaro identificam imbecis em diferentes lugares. Essa semana, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Bolsonaro falaram de imbecis. O Alexandre de Moraes falou que a internet deu voz para imbecil. E que tem muito imbecil, que tem muita gente que acha que entende de tudo e que são imbecis e que ganharam voz com a internet, e eu concordo com ele, tanto que eu tô aqui dando a minha opinião. Eu sou burro, louco e mentiroso, então eu provavelmente sou um entre muitos imbecis aí que tá falando na internet, mas como é que eu vejo isso? Eu vejo uma contrariedade quando ele fala que defende a democracia e acha que os imbecis não devem ter voz, né? E ele fala isso na internet. Bom, outra citação a imbecis, né? Você vê que a gente se sente prestigiado aí na internet. Foi o Bolsonaro falar que o cara que pede AI-5 é um imbecil. Ele se referia a pessoas que pedem a intervenção militar porque ele fala que já nem pertence mais à Constituição atual. E é verdade, intervenção militar atualmente na Constituição brasileira, que para mim não passa de um papel higiênico ruim, não prestigia esse tipo de coisa. Bom, agora vamos falar da economia. Vamos procurar ser um pouco, eu vou procurar ser um pouco breve, porque eu já falei disso em outros vídeos, então se você quiser ver alguma coisa assim, um pouco mais esmiuçada, eu não vou entrar muito profundamente em alguns assuntos que eu já falei ontem, e eu postei o vídeo em 2 partes ontem, tá? Se você quiser dar uma conferida lá, eu avisei no vídeo que eu ia usar ele como referência. Bom, o Paulão da Economia deu uma dentro e uma fora, né? Sei lá o que que é, se é bom ou se é ruim. Ele falou em reduzir o percentual que é cobrado de FGTS dos trabalhadores, o que provavelmente beneficiaria a contratação de funcionários pelo regime CLT, que eu pessoalmente sou contra, mas eu sou burro, louco e mentiroso, então você precisa saber em que categoria se enquadra isso. Mas facilitaria, porque reduz o custo de contratar as pessoas. Então aumentariam os empregos e isso seria muito positivo pro governo Bolsonaro, né? Em paralelo, ele estava querendo instituir um imposto para importação de coisas que são feitas pela internet. Então o Shopee, agora eu não lembro aquele outro chinês, tem até alguns sites de importação que cobram muito barato para você trazer, e alguns empresários acham que isso é injusto, né? Luciano Hang, para minha decepção, eu simpatizo com o cara, e alguns outros empresários aí falaram que é injusto. Eu não vejo por que é injusto, porque eles podem fazer o mesmo. Eles podem ter a loja física e criar esse mesmo sistema na internet. E tenho certeza que se eles prestarem um bom serviço na loja física, eles vão ganhar fácil do pessoal na internet, porque a loja física dá um suporte para divulgação da loja virtual. E se ele ainda se ele ainda tiver a sensibilidade de dar alguma vantagem para o vendedor da loja física fazer o cliente comprar na internet, isso vai ser muito vantajoso para ele, comercialmente falando, porque primeiro que o vendedor da loja física quase não vai ter trabalho. Fala para o outro, olha, compra pela internet, usa esse código que eu ganho dinheiro, e ele ganha comissão. Segundo, que ele vai divulgar muito mais a coisa na internet, porque
A pessoa que teve uma orientação na loja para comprar na internet por causa que o vendedor era preguiçoso, né, ou não, ou era mais vantajoso para ele vender pela internet, ensina o cara a comprar pela internet, ele não vai mais voltar na loja. Ele vai comprar direto na internet. E aí ele fica com a maior parte da comissão. Mas isso é uma loucura, um burrismo ou qualquer outra coisa minha a respeito dessa história de redução de impostos, aumento de impostos e cobração de impostos, né? Bom, vou falar agora um pouquinho vou desviar um pouquinho o assunto para dar uma aliviada. A mulher Hulk está parecendo o personagem do The Sims. Eu estava ansioso para ver a Mulher Hulk porque eu lia ela quando lançava aqui no Brasil, acho que na década de 80, e ela foi a primeira personagem a quebrar a quarta parede. Ela falava com o pessoal, ela falava não só com o leitor, ela falava também com o desenhista e com o roteirista do quadrinho. Era muito interessante porque eram divertidas as histórias dela, ela era engraçada, ela era uma mulher muito segura, ela era grande, e eu coincidentemente também sou grande, e eu achava ela sensacional, e ela é super sexy, tá? Tá para sair a série aí. Eu não consigo ver série aqui, porque foi o que eu falei para vocês, enquanto eu não tiver tendo prestígio e tá conseguindo um retorno com esse canal aqui, eu não sei como é que vai rolar a vida, mas tá rolando do jeito que eu tô falando para vocês, e toda essa notícia eu tenho ainda nessa situação. Bom, mas Mulher Hulk aparentou uma bosta pelo CGI, né? Talvez o enredo seja legal. Eu às vezes acabo ignorando o CGI, tá? O Gustavo Cunha falou isso, já o Peter do canal Enerd ficou um pouco mais implicado com isso, mas eu pessoalmente me apego muito à história. Se o CGI é bom ou não, eu acho que tem menos relevo, né? O CGI é apenas um complemento. Se a história for boa, o CGI for meia boca, não me incomoda. Então, se for divertida a série, eu assistir e gostar, para mim tá tudo bem. E parece que vai ser bem bacana, né? Bom, apareceu aí, ó, isso é uma coisa que eu queria falar, que é talvez notícia, talvez não. A Jovem Pan teve um correspondente chinês falando ao vivo essa semana a respeito do lockdown, que eu falei na semana passada, que foi muito severo lá na China, né? E eu não lembro, desculpe o pessoal da Jovem Pan que eu respeito muito, mas tem um jornalista que é o Superman lá do Pânico, né? Ele deu um calor no cara para saber se ele podia falar algumas coisas, se ele não podia, e foi muito esquisito, né? Porque a sensação que eu tive é que realmente o cara não falava algumas coisas porque ele não podia, né? Ele era professor de yoga lá em Xangai. Xangai é uma cidade gigante, talvez a maior cidade do mundo, eu não sei atualmente, mas seguramente está entre as 5 maiores cidades do mundo, tá? Ele tá lá e ele diz que o governo é de boa, que tá tudo bem, e eu não sei, eu tenho a sensação de que a opressão nas capitais, como tem uma concentração muito grande de gente, é um pouco menor do que no interior, né? Assim como quem sofre com socialismo, com um regime mais opressor, tem uma sensibilidade maior quando está no interior e tem uma renda menor, né? Porque lá tem menos gente e é mais difícil de ganhar dinheiro, né? Quando você está num centro comercial muito grande, você tem muita gente, é difícil de fiscalizar todo mundo, e ganhar dinheiro é um pouco mais simples. Mas teve esse lance com esse cara chinês aí. Se você achou interessante isso que eu falei, eu posso pôr o link do dia em que ele apareceu lá, e é muito interessante. O Zurita, todo mundo conversando com ele. A hora que ele chega, o Superman chega a dar um calor nele, fala para ele, então, mas tem coisa que você não pode falar, e ele meio que se esquiva. É esquisito, é interessante, tá? Bom, essa notícia é interessante porque rolou a morte do Ministério da Verdade. Eu acabei não falando nisso nas semanas que se seguiram, mas foi instituído o Ministério da Verdade nos Estados Unidos. Eu estou chamando de Ministério da Verdade, mas seria um órgão responsável por fiscalizar e identificar as fake news, para ver o que é verdade, o que é falso. A galera libertária ficou uma onça. Teve um monte de gente que achou isso terrível. Eu achei também meio desagradável, porque toda vez que isso aconteceu nos planetas em que eu tive, sempre foi desastroso, sempre foi catastrófico. Mas aqui, esse Ministério da Verdade não chegou a ficar vivo por 3 semanas, ainda bem, ainda que eu seja ateu, ainda bem, porque
É, isso ia ser muito negativo, ia ser muito sufocante, né? Você ter que lidar com o Ministério da Verdade do planeta, do país, no planeta. Meu, toda vez que eu falo em país é esquisito. Eu misturo país e planeta algumas vezes, vocês vão me desculpar porque a minha memória de países, entender essa subdivisão é muito esquisito. Eu já falei que para mim todo terráqueo é terráqueo e ponto. Então eu preciso ficar ponderando essas divisões do planeta que é chatinho. Então, às vezes, eu me confundo, tá? Então, você imaginar que o país mais livre do planeta cria um Ministério da Verdade, cria uma situação sufocante, né? Parece que apareceu uma névoa no ar que tira o ser, que é difícil de respirar, né? Pior do que numa sauna, né? Porque na sauna você sai, toma uma ducha e pá, mas num lugar em que você não pode sair, uma coisa te sufocando, é difícil. É isso que é essa sensação que eu tive, ainda bem que com 3 semanas a parada foi natimorta, né? Sensacional, né? Bom, agora eu vou tomar um golinho aqui para poder falar da próxima notícia que eu vou falar do STF. Um gole de suquinho. Bom, essa semana teve Bom, a Rosa Weber e o ministro Fux tiveram uma atividade lá meio esquisita. Eu, honestamente, não estou bem lembrado do que é, mas eu tomei nota aqui de que claramente são movimentos políticos. Se você olhar do ponto de vista ignorante e burro, como o meu, você vai notar que são movimentos políticos. E eu já falei disso essa semana, que é muito esquisito esse lance de juízes estatais, né? Em outros planetas isso é muito raro, porque os juízes normalmente eles são identificados pela população. É quase uma eleição, os juízes, né? Eles são quase que eleitos. Mas é interessante dizer que, normalmente, os juízes, quando eles julgam uma contenda, principalmente que tem algum valor, eles já tiram o valor na mesma hora e todo mundo fica tranquilo com o valor que ele cobrou, né? Então, ele tem recorrência no exercício da função dele como juiz. Quanto melhor ele como juiz, e ele cobra por isso, né? Isso em outros planetas. Aqui você tem esse lance de juiz ter até um púlpito para poder subir e se manifestar, o que é uma coisa terrivelmente esquisita em todos os planetas. Os juízes normalmente costumam ser muito discretos, né? Vamos dizer, eles quase se misturam às multidões. Aqui não, aqui eles brilham, são superstars, né? Isso acontece em poucos planetas no universo, tá? E quando acontece é mau sinal. Mas, bora. Aqui eu anotei uma outra coisa interessante, porque eu acabei de anotar as pautas e quando eu ia gravar, eu estava acordando todo mundo para poder ligar a babirosca toda inteira aqui, e eu ouvi uma notícia a respeito disso. A guerra na Rússia e na Ucrânia, essa semana teve praticamente estacionada, né? A Rússia não conseguiu avançar, a Ucrânia se defendeu como podia e parece que foi muito eficiente em sua defesa, e parece que a Rússia vai pedir pela paz. Então, só que, meu, ela dominou, ela invadiu, e no susto, ela pegou alguns territórios, ela conquistou alguns territórios ucranianos, né? Ela já fez isso em 2014, numa coisa assim que foi muito rápida, então o mundo praticamente ignorou esse evento, mas agora esse evento ganhou um puta destaque, porque a Ucrânia conseguiu segurar uma situação aí muito difícil, né? De enfrentar a Rússia aí, que para mim todos, peraí, vamos dizer, para mim todos os governos são incrivelmente mentirosos, tá? Eles vão dizer para você que eles são incrivelmente poderosos quando realmente não são. O governo para mim que é menos mentiroso é o americano, ainda assim ele é muito mentiroso, tá? Para mim um dos governos mais mentirosos que tem são, assim,
tirando, obviamente, os governos como ditatoriais como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, é a China, por exemplo. A China é incrivelmente mentirosa, a Rússia era outra incrivelmente mentirosa, entendeu? Ela falava que a potência militar dela rivalizava dos Estados Unidos. O menos mentiroso é os Estados Unidos, ainda assim é mentiroso. Mas, meu, eles não rivalizam, porque os Estados Unidos é o país que ainda é um pouco mais livre no mundo. Tá? Tem alguns países que estão melhorando nisso, mas quando você pega um país do tamanho dos Estados Unidos que não é muito livre, ele acaba imprimindo o grau de liberdade máximo para o resto do mundo. Então, alguns países podem ser um pouquinho mais livres que os Estados Unidos, como a Estônia, mas ainda assim não são tão livres justamente porque os Estados Unidos vêm se tornando menos e menos livres. Eles vêm se contaminando, né? Foi o que eu já falei disso num outro vídeo, que a democracia ela sofre uma contaminação pelo socialismo e ela se converte nisso, né? Tanto que não existe um governo ditatorial que não se denomina democrático. Observem, pode procurar Cuba, Venezuela, esses que eu citei agora, você pode conferir que até a China, ela é a República Democrática da China. Então, a coisa é muito interessante. Mas a Rússia vai querer começar a pedir pela paz porque ela quer estabelecer, ela já está afirmando posição defensiva nos territórios em que ela tomou. Tá? Ela já está se entrincheirando lá para poder segurar uma situação lá. E a Ucrânia está recebendo agora, eu tenho a impressão de que já vinha recebendo novos recrutas, porque já tem umas 3 semanas que foram identificados novos armamentos o exército russo, que sofreu ataque de novos armamentos. Então, para mim, são os recrutas novos que sofreram treinamento com armamentos novos, que foram cedidos, né, pelos Estados Unidos e as outras nações que vêm dando equipamentos novos para serem testados nessa guerra, né? Eu acho até engraçado, porque, pô, estourou uma guerra, o cara que fabrica armamento já vira pro cara que, vamos entender, que politicamente está correto, e nesse caso é a Ucrânia, porque ela sofreu o ataque, ele já fala, tô, aqui, ó, pega isso aqui, joga lá. E, meu, isso está acontecendo de tudo que é lugar, tá? A maioria dos caras que são fabricantes tanto que você pode ver o afundamento do navio que era o Moskva, o Moscou, né? O maior navio da Rússia, foi com um armamento novo. Foi com tal de Netuno. E eles usaram drones para poder fazer isso, que eram drones de outros países. Mas se você começar a conferir, você vai ver que todos os avanços da Ucrânia, todos fora a comunicação, até a comunicação, porque foi Starlink, tá? Vem de um exterior que o pessoal está aproveitando para fazer publicidade, para ferrar a Rússia através da Ucrânia, que teoricamente era menor e está ganhando a guerra, né? Mas, bom, tudo isso quer dizer o seguinte, a Rússia vai querer parar agora e ficar com o que ela já conquistou, porque ela, no susto, tomou alguma coisa da Ucrânia, porque ela está com medo. A Ucrânia está recebendo agora, nos próximos dias, mais 700 mil soldados para engrossar as fileiras deles, né? Eles estavam estimando em 1 milhão, provavelmente 300 mil já estão lá. Só que recuperar uma área conquistada, né, quem ataca tem muito mais dificuldade do que quem defende. E isso a Rússia vem sofrendo até agora, mas como agora ela conquistou um território e ela vai defender, ela passa para a posição de defesa. Então vamos ver o que acontece nessas próximas semanas. Eu estou torcendo pelo Zé do momento, né? O palhaço das bolas de aço, o Zelensky, né? O presidente da Ucrânia e todo o pessoal ucraniano. Boa sorte, tomara que morra pouca gente e vocês consigam resolver isso, apesar de eu duvidar. Mas eu entendo que a gente tem que lutar pelo que é nosso, porque ali não dá para mudar de endereço. Ali você tem que lutar, porque a Ucrânia, a Rússia vem vindo de um jeito a tomar o que legitimamente é do pessoal que já está lá. Então eles têm que realmente lutar pelo que é deles e eu desejo sorte a eles. Bom, vamos falar aqui de uma das últimas notícias. A Bolívia, né, aquela mesma amiga do nosso
ex-presidente, o Nine, como diz a Bárbara, adorei o nome dele, o Nine, ela cortou 30% do suprimento de gás natural para o Brasil, assim, de surpresa. Surpresa! Cortei 30% do seu suprimento de gás natural, cara. Isso diz que vai ter um impacto de 5 bilhões de reais na economia. No mesmo momento, eu imaginei uma escadinha onde esse impacto de 5 bilhões vai pegar os trabalhadores lá na última escala lá, cara. Esses caras vão tudo, um monte de gente vai ficar desempregada, porque esse impacto, ele vem de cima para baixo. O grande empresário, ele não vai ser demitido, ele vai passar para baixo, que vai passar para baixo, que vai passar para baixo, que vai chegar numa planta de produção, num chão de fábrica lá, que os caras vão falar, não, tem que demitir, reduzir produção para poder reduzir o consumo de insumos e demitir. Porque se a gente reduzir a produção, a gente não precisa de tanta mão de obra, por exemplo, de tantos turnos. Vamos reduzir um turno. Reduzir um turno, é um monte. Reduzir um turno é um absurdo de gente que é mandada embora. Tá? E daí esse é o impacto do que acho que é o Evo Morales, né? Da Bolívia, eu acho que é o Evo Morales, num ato de amizade ele fez, porque ele disse que... o pretexto foi o seguinte, ele disse que o pessoal na Argentina está passando muito frio e está precisando do gás, e que então ele estava transferindo para lá. Curioso é que as refinarias que produzem esse gás eram nossas. Eram refinarias da Petrobras que foram estatizadas pela Bolívia, né? E que, assim, eu lembro disso, eu lembro quando isso aconteceu. Era o governo Lula, ele simplesmente entregou, né? Posteriormente eu vim saber que ele vendeu, mas na verdade ele não vendeu, ele simplesmente entregou. O Evo Morales chegou lá e falou, então, essas refinarias aqui, ele falou, pega aí, é tua, relaxa, tamo junto, entendeu? E agora isso acontece e isso vai provocar o aumento do seu gás. Tá? Aí o que acontece? Você pode falar que é o Bolsonaro, não que eu esteja defendendo o cara, mas você já ouviu falar no Fórum de São Paulo? Você já ouviu falar no Fórum de São Paulo? Então, esse papo de aumentar o gás é para dar uma, é para ver se dá uma, para ver se deixa o governo atual um pouquinho manco, né? Porque já está havendo uma crise de combustíveis aí no mundo. Se houver uma crise de gás aqui no Brasil também, isso vai ser muito ruim pro governo atual, que é o Bolsonaro, né? Eu preferia que não tivesse governo, mas na mão dele está menos ruim do que na mão de qualquer outra pessoa, porque até agora, se você observar, ele vem defendendo as liberdades razoavelmente. Aliás, aquele imposto que eu falei que o Paulão quer cobrar sobre importação, o Bolsonaro falou que não vai assinar, tá? Então, ufa, menos no nosso toba, né? Bom, agora vamos falar de uma coisa muito interessante, porque em São José do Rio Preto foi aprovada uma lei que proíbe salgadinho com forma de órgãos genitais. Na mesma hora eu pensei o seguinte, cara, tem uma galera que fala que esfirra parece uma chana. Mas eu não acho. Eu pessoalmente não acho. Eu acho que tem, por exemplo, tem alguns biscoitinhos que parecem mais uma chana, né? Tem uns biscoitinhos que são assim, que parecem uma chana. Mas, nunca mais ninguém mais vai poder... Quanto a esfirra, se muda-se o formato e se resolve. Mas bolinho de salsicha acabou, mano. Se você gosta de bolinho de salsicha, mano, sem maldade... Sem maldade, você, meu conterrâneo, você alienígena exilado e você terráqueo, que gosta de bolinho de salsicha, em São José não vai mais poder comer, porque qualquer coisa... E eu já tinha falado disso relativo ao filme Top Gun, que as feministas ficaram boladas com ele, porque o avião parece um pênis. A primeira coisa que eu pensei foi, meu pau não tem asa, mas se você parar para olhar a ponta do qualquer coisa com formato cilíndrico, para quem pensa em pênis o tempo inteiro, é um pênis. Tá? Esse que é o grande problema. Qualquer coisa que você olhar em volta de você, que tiver um formato cilíndrico, se você estiver pensando em pênis, vai parecer um pênis. Cara, vai criar uma dificuldade na produção de salgadinho,
sei lá, meu, os caras vão ter que inventar o salgadinho em S, para não parecer um pênis. Mesmo assim, dependendo da experiência sexual da pessoa, ela já viu algum pênis parecido com S, né? E o fiscal que foi treinado para isso pode ter uma vasta bagagem nisso e olhar e dizer, não, seguramente este salgadinho lembra um pênis. Eu ainda me lembro de Tonhão Pé de Cabra, que tinha aquele pênis meio torto, que era quase esse salgadinho de presunto e queijo que você tem na sua vitrine. Lamento muito, mas eu vou ter que pedir para o senhor para tirar todos esses salgadinhos da sua vitrine. Cara, imaginar isso é hilário se não fosse drástico, porque o que acontece é o seguinte, tudo isso é pago. Esse fiscal, meu, esse vereador que criou essa lei é de um município, São José, onde eles recebem 12 mil reais por mês. Você imagina que ele gastou 15 dias para fazer essa lei. Ele já gastou 6 mil reais para elaborar uma lei contra salgadinho de piroca, de chana e talvez de toba. Porque eu não sei se o toba é um órgão sexual. Algumas pessoas vão achar que é. Então, por base de algumas pessoas, o donut tá lascado, né, mano? Você não vai mais comer donut em São José, porque não, o donut lembra um órgão sexual, entendeu? Ainda é genérico, porque toba todo mundo tem, né? E outra lei interessante aqui foi em Ourinhos, que o banho semanal, se você toma banho todo dia, saiba que não precisa de um por semana, assim, legalmente falando, mas em função do frio, até o semanal em Ourinhos está liberado, certo? Se você não curte muito tomar banho e tá em Ourinhos, tá tudo bem, legalmente você tá liberado, meu. Essa pode ter sido uma brincadeira, mas ainda assim, meu, qualquer publicação em relação a alguma coisa dessa é uma puta loucura, né? Eu não sei quanto tempo deu de vídeo aqui, mas eu acho que eu cobri o começo da semana. Eu estou gravando na madrugada de segunda-feira para você que está acordando poder ouvir e ter conhecimento das notícias da semana, fechando a semana aí de um alienígena louco, burro e mentiroso que só tem um feed de notícias de alimentação pelo YouTube, né? E pelo celular, que é o que eu tenho para me comunicar aqui. Se você está só me ouvindo, gostou, né? Quer curtir, você gosta, curte, deixa um comentário aí. Se você quiser mandar um pix, eu vou ficar agradecido pra caralho, porque eu tô fazendo tudo aqui na unha e qualquer ajuda ia ser de grande valor. Então manda 5 pro pai aqui que eu vou ficar contente. Se você quiser mandar o pix, você deixa um comentário aí que eu deixo o número do pix, que é o meu o meu celular, e aí a gente pode conversar. Se você não gostou, deixa o dislike e vaza. Porque sempre lembrando para todas as pessoas que assistem aquilo que eu gravo, a minha opinião é minha, os seus sentimentos são seus, não vamos misturar as coisas. Se você não gostou do que eu estou falando aqui, deixa o seu dislike, vai embora, não me prestigia mais. E aprende isso. Faça isso com todo mundo que você não gostar. Não precisa virar um arqui-inimigo, um hater. Eu não quero hater, certo? Se você quiser ser meu hater, vai embora, dá o dislike e vai embora. Se você não gosta do que eu falo, certo? Bom, para você que é meu conterrâneo, também está exilado aqui, me ajuda, me ajuda. Se você está sentindo que você é meu conterrâneo, já tem a obrigação de ajudar, porque somos uma comunidade. Se você é um ET de outro planeta, acreditem, existem vários outros aqui, meu, tamo junto, apesar de você ser de outro planeta. E se você é um terráqueo que se identifica comigo, também tamo junto, cara, porque eu sou praticamente terráqueo. Mas levando em consideração que eu sou burro, louco e mentiroso, isso pode ser uma mentira. Ou não. Eu fico por aqui, aquele salve e fui.